Em mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Hoje vamos falar a respeito de equivalência lógica. Nas últimas aulas mostramos a você o que seria essa equivalência lógica e na aula de hoje vamos estar respondendo algumas questões. Para a primeira questão, mostrar que as proposições P e Q são equivalentes em cada um dos seguintes casos. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que, para que duas proposições sejam equivalentes, é necessário que as suas tabelas verdades sejam iguais. Portanto, na letra A, eu tenho a proposição P representada por 1 mais 3 igual a 4, a qual nós sabemos que é verdadeiro. Já a proposição Q, eu tenho 1 mais 3 ao quadrado, ou seja, 1 mais 3, 4, elevado a 2 dá igual a 16. Eu tenho que as duas proposições são verdadeiras, portanto, elas são equivalentes. Ok? Lembrando, não vamos nos esquecer de como representar a equivalência entre proposições. Neste caso, como as duas proposições são verdades, logo as duas proposições são equivalentes. Já na letra B, nós temos o seno de zero igual a 1 e o cosseno de zero igual a zero. As duas proposições são falsas, uma vez que o seno de zero é igual a 1 e o cosseno de zero, o seno de zero é zero e o cosseno de zero é igual a 1. Portanto, as duas proposições são falsas e neste caso elas são equivalentes. Ok? Não esqueça de fazer a representação de forma correta. Já na letra C, nós temos que a proposição P é dada por 2 elevado a zero igual a 1. Esta proposição ela é verdadeira. Já a proposição Q ela é dada por π menor do que 4. Nós sabemos que π é igual a 3,14 aproximadamente. E neste caso, corretamente, ela é menor do que 4. Portanto, as duas proposições P e Q têm valor lógico verdadeiro. Logo, elas são equivalentes. Vamos para a letra D. Na mesma pergunta, eu tenho aqui que na proposição P, ele me afirma que x é igual a y. Já na proposição Q, ele diz que se eu tomar x mais z, ele é igual a y mais z. Vamos aqui com calma. Primeira coisa, se eu considero que x é igual a y na proposição P como verdadeira, o que é que eu posso concluir com respeito à proposição Q? Ora, eu tenho um x, vou acrescentar de um número z, e ele me afirma que vai ser igual ao y mais esse valor de z. Veja bem, se eu tenho que x é igual a y, se eu adicionar o mesmo valor real nos dois membros, logo eu tenho que essa proposição também será verdadeira. Agora, se a proposição P for falsa, logicamente, a proposição Q também será falsa. Ou seja, as duas vão ter o mesmo valor lógico. Se P é verdade, Q é verdade. Se o P é falsa, a Q também será falsa. Portanto, elas são equivalentes. Na letra E, vamos aqui na proposição P, x é par. Ora, vamos considerar que esta afirmativa ela é verdadeira. Ora, se x é par e eu acrescento 1 a este número, o número que é par, somado com ímpar, se torna ímpar. Portanto, Q também é verdadeira. Agora, se x não é par, seria falso. Seria a proposição P falsa. Se x não é par, o que é que implica dizer com respeito a x mais 1? Que ela não vai ser ímpar, ela seria par. Portanto, se P for verdade, Q também é verdade. Agora, se o P for falsa, a Q também será falsa. Portanto, as duas proposições têm o mesmo valor lógico. Logo, se eu fosse construir uma tabela verdade, eu poderia afirmar que essas duas proposições são equivalentes. Com respeito à nossa segunda questão, demonstrar por tabelas verdades as seguintes equivalências. No primeiro caso, vamos observar aqui que ele tem uma proposição P com conectivo I e está relacionando o P ou o Q. E ele quer que seja equivalente à proposição P. Ora, vamos construir aqui as tabelas verdades. Nós vamos logo lembrando que na proposição P, I
melhor, P ou Q, só é falso se as duas forem falsas. Já na última coluna, vamos dar um destaque aqui maior. Por quê? Ele está relacionando aqui P ou Q com qual coluna? Com a primeira coluna. E lembramos que quando eu tenho um conectivo I, só é falso, só é verdade se os dois forem verdades. Neste caso, verdade com a verdade dá verdade, verdade com verdade dá verdade, falso com a verdade dá falso, falso com falso dá falso. Portanto, aqui tem um pequeno errozinho, vamos fazer essa correção rapidinho, ok? Aqui, ó, foi colocado de forma errada, aqui no caso é falso, porque a gente acabou de falar aqui, se eu tenho duas proposições, uma falsa e a outra verdade, o resultado na proposição final com conectivo I é falso. Portanto, nós vamos olhar aqui para a primeira coluna e olhamos para a quarta coluna. E o que nós observamos, linha a linha, eles são iguais respectivamente. Portanto, as duas proposições, seja esta primeira ou a P, têm o mesmo resultado lógico. Portanto, elas são equivalentes. Já no exemplo B, ele quer comparar a primeira parte aqui com a segunda. Que é a primeira parte? Na primeira parte, nós temos P, se somente se, P e Q. Já na segunda parte, nós temos se P, então Q. Para a construção da tabela verdade, o que é que nós notamos? Nós temos a proposição P e Q. Quando eu vou tomar P e Q, só é verdade se as duas forem verdadeiras, somente na primeira linha. Agora, quando eu olho para a primeira coluna, eu olho para a terceira coluna, eu estou usando o conectivo bicondicional, e na bicondicional só é verdade se as duas forem verdadeiras, as duas forem falsas, e caso contrário, o resultado é falso. Então, olho para a primeira coluna, olho para a terceira e vejo aqui, verdade, verdade dá verdade. Verdade com falso dá falso, falso com falso, falso com falso dá verdade. Já na quinta e última coluna, nós temos a condicional simples, e a gente já viu que na condicional simples só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Portanto, somente na segunda linha é falso. Mas quando eu olho para comparar a quarta coluna com a quinta coluna, o que é que eu observo entre eles? Que eles têm o mesmo resultado lógico, portanto elas são equivalentes. Vamos lá para a nossa letra C. Novamente eu vou já colocar aqui a tabela verdade construída, e nós vamos aqui, eu quero primeiro observar que eu tenho P e Q, ok? Vou descobrir quem é P e Q, e o P e Q só é verdade se os dois forem verdadeiros, portanto somente a primeira linha me dá uma verdade. Já quando eu vou olhar para esta parte, ó, P ou com relação a P e Q, vou voltar uma coisinha melhor. O que é que eu vou observar aqui na última coluna? Na última coluna, como eu estou pregando a proposição P, eu, olhando a proposição P e comparando com a proposição P e Q, como eu estou usando o conectivo OU, só é falso se as duas forem falsas, o que acontece na terceira e quarta linha, ok? Então, mas quando eu olho para essa última coluna e comparo com a primeira, eles têm o mesmo resultado lógico, portanto elas são equivalentes. Na letra D, nós temos aqui a proposição da primeira parte e eu quero comparar com a segunda parte. E vamos lá para a tabela verdade. P e Q novamente, eu vou ter que ter aqui o P ou Q, que só é falso na última linha. Eu tenho também o se, somente se, a bicondicional, comparando a segunda coluna com a terceira, lembrando que no se, somente se,
só é verdade se os dois forem verdadeiros ou os dois forem falsos. Portanto, você só tem na segunda linha como uma falsidade. O resto tudo é a verdade. Já no se, então, na condicional simples de P e Q, só é falso na segunda linha, como a gente já tinha visto na questão, em questões anteriores. Portanto, quando eu vou comparar aqui a quarta coluna com a quinta coluna, nós vemos que eles têm o mesmo valor lógico. Portanto, se as tabelas verdades são iguais, nós podemos afirmar que as suas proposições são equivalentes. Okay? Vamos aqui para a terceira questão. Mostrar que as proposições x igual a 1 ou x menor diferente de 3 e x menor do que 3 e x igual a 1 não são equivalentes. Neste caso, antes de responder tal questão, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro chamar o x igual a 1 de P e já o x menor do que 3 de Q. E a negação de Q seria x menor diferente de 3. Portanto, segue aqui a proposição P. Nós temos x igual a 1. Nós temos a proposição Q, x menor do que 3. Nós temos a negação de Q, que seria o x menor diferente de 3. Portanto, eu posso trocar essas proposições por símbolos. Portanto, x igual a 1 está representando P, ou x menor ou igual do que 3 está representando a negação de Q. E aí, a segunda parte da proposição, ele quer a negação de quem? X menor do que 3, ou seja, Q, e x igual a 1, que é P. Portanto, construindo a tabela verdade baseada nessas duas proposições, o que é que eu tenho? Primeiro, eu vou pegar as duas proposições P e Q, também eu vou precisar da negação de Q. Lembrando, se na negação de Q, a verdade vira falso, falso vira verdade. E eu já noto que na primeira parte aqui, você tem P ou não Q, representado pela quarta coluna. E veja, quando eu quero o ou, só é falso se os dois forem falsos, o que ocorre somente na terceira linha. Já com respeito a esta parte, Q e P, lembrando que o conectivo I só é verdade se os dois forem verdades. Como eu estou utilizando Q e P, só é verdade na primeira linha. E por último, ele quer a negação da quinta coluna. E negar a quinta coluna, o que é verdade fica falsa e o que é falsa fica verdade. Portanto, quando eu olho para as duas proposições, que tal dar um destaque aqui nessa proposição, colocar de laranja, e olho para a minha última coluna, pergunta é se eles demonstrar que eles não são equivalentes, e aí você vai notar que quando eu comparo linha a linha, elas não têm o mesmo valor lógico, portanto, elas não são equivalentes, ok? Vamos aqui para a quarta e última coluna, a quarta e última questão. Neste caso, você vai observar que ele aparece o conectivo, o ou exclusivo, ou seja, se eu tenho duas verdades ou duas falsidades, nunca pode acontecer dos dois serem falsos ou os dois serem verdades ao mesmo tempo. O que pode acontecer é ou acontece uma coisa ou acontece outra. Portanto, para ser verdade, um tem que ser verdade e o outro falso, ou vice-versa. Portanto, se ele quer demonstrar que essa proposição P ou exclusivo é semelhante a essa proposição P ou Q, com respeito à negação, o I negando P e Q, o que é que nós temos primeiramente? Vamos para a construção da tabela verdade. Toda vez que se fala de equivalência lógica, nós estamos normalmente observando a tabela verdade, que elas deverão ser iguais. Portanto, está aqui o P e Q, e quando eu olho para a terceira coluna, você tem o ou exclusivo. E veja que se as duas forem verdades ou as duas forem falsas, o resultado é falso. Se uma for verdade e a outra falsa, o resultado é verdadeiro. No entanto, para que eu venha chegar nesta última parte, eu preciso primeiro saber quem é P ou Q. No P ou Q, só é falso na terceira linha, onde os dois são falsos.
Já no P e Q, só é verdade na primeira linha, mas veja que ele não quer o P e Q, ele quer a negação de P e Q. Portanto, eu teria que trocar o sinal lógico de cada um, o valor lógico de cada uma das linhas. Portanto, quando eu olho aqui e faço com respeito à quarta coluna e sexta coluna, utilizando o conectivo I, lembre-se que só é verdade se os dois forem verdadeiros, o que acontece somente na segunda e terceira linha. Mas quando eu paro para comparar essas duas colunas que estão em verde, linha a linha elas têm o mesmo valor lógico, portanto elas são equivalentes. Por hoje eu dou por encerrado a nossa aula e ficamos até a próxima com mais resoluções de questões a respeito de equivalência lógica. Aproveita, dá uma curtida aí na aula, se inscreva no canal e até a próxima aula.